Olá, meu querido jovem, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, gravando mais uma videoaula para trazer para você a meditação, trazer para você um panorama geral da lição. E nesta feita falaremos da uma lição especial que é a abertura do trimestre, a abertura do segundo trimestre de 2021. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer aqui a todos vocês que estão aí nos assistindo, a cada aluno, a cada aluna. Sejam bem-vindos, aproveite este momento, essa videoaula, aproveite este momento para edificação, assista, anote, tome parte, vá lá na sua Bíblia, faça a leitura, faça as anotações, não perca essa oportunidade. Sou grato a Deus pelos meus colegas, companheiros, professores aqui na classe Gideão e Ruth. Também sou grato a Deus pelos nossos companheiros ali na Superintendência da Escola Bíblica Dominical, e em especial os nossos pastores que têm nos orientado, nos instruído e também nos confiado este trabalho. Meu irmão, nós estamos iniciando o segundo trimestre e hoje é dia 4 de abril. É uma manhã especial, é a manhã de Páscoa, nosso calendário oficial, o calendário qual nós seguimos, hoje comemora-se a Páscoa. Não é um dia tão diferente, tão fora do padrão para nós cristãos, para nós evangélicos, para nós crentes em Cristo Jesus, porque nós comemoramos a Páscoa pelo menos uma vez por mês no culto de Santa Ceia, quando estamos ali reunidos, relembrando o sacrifício, a entrega, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas também a sua ressurreição ao terceiro dia. Ele é a nossa Páscoa, ele é o Cordeiro que se entregou, que se fez carne, que se fez homem, se entregou em nosso lugar, sendo homem, sendo carne, morreu, mas ressuscitou. Hoje é o dia que nós comemoramos, relembramos Cristo ressuscitado. O túmulo está vazio. Ele não mais foi encontrado lá porque ressuscitou. E hoje nós cantamos, porque ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Meus irmãos, sem mais delongas, então vamos iniciar a nossa lição neste momento. Meus irmãos, dando início então à nossa lição, eu trouxe aqui um material bastante visual, bastante gráfico desta vez, porque nós não temos ainda, não conseguimos distribuir as lições. Nós tivemos acesso às revistas impressas apenas nesta semana, por conta de um atraso da logística, dada a situação de epidemia que ainda vivemos. Por conta disso, eu preparei um material bastante gráfico, visual. Aqui ao lado, aqui os irmãos já conseguem ver ao meu lado a capa, essa capa aqui, que traz o título da nossa revista, o título do nosso trimestre, que diz: O cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Cuidado de Deus, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, cuidado de Deus com a sua igreja. Este é o assunto do nosso trimestre. Nós vamos permear por vários pontos da carta de Paulo aos Coríntios. Nesse slide seguinte eu trouxe então um print aí do sumário, O sumário onde contém todas as lições que nós vamos ter neste trimestre. Hoje nós vamos ter a lição de número 1, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. E nós vamos aí trabalhando cada tema, em cada lição, trabalha um tema específico com relação à carta de Paulo aos Coríntios, em especial da primeira carta. Então hoje é uma lição panorâmica sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Depois falaremos sobre ação de graças pela igreja de Corinto, divisões na igreja, a sabedoria divina, o caráter da pregação de Paulo, é Deus que dá crescimento. Então nós vamos falar aqui sobre o Paulo instruindo sobre divisões, exortando, Santa Ceia. Então será uma lição bastante abençoada. Participe, tome sua parte, tome proveito, leia, estude, anote. Aproveite este momento que a lição tem chegado para você para estudar. Então, o título da primeira lição já está aí, A primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. O nosso texto do dia, que é o nosso texto áureo, o nosso texto base, está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que diz: Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fostes comprados por bom preço. Esse é o nosso texto do dia.
E a nossa síntese está dizendo o seguinte: a verdadeira maturidade espiritual gera relacionamentos saudáveis, firmados no amor e promove a unidade da igreja. Maturidade espiritual gera relacionamentos saudáveis, firmados no amor e promovem a maturidade da igreja. Nós vamos ver que um dos problemas que a igreja de Corinto tinha era a imaturidade espiritual, porque havia conflitos entre os próprios irmãos. Entre eles não havia consenso com relação a algumas coisas, com relação à liderança, com relação ao uso dos dons espirituais, com relação à maturidade para saber que o dom era para servir, não era para um ser melhor ou maior do que o outro, mas era para servir ao outro. Maturidade, era uma igreja bastante carnal, pouco espiritual. E esse é o objetivo que Paulo tenta tratar nessa carta. Fala assim, gente, vamos lá, vamos tratar, vamos tirar as dúvidas de vocês com relação a isso. E é isso que Paulo aborda, em especial na primeira carta aos Coríntios. O nosso texto bíblico se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, comecinho da carta, os versículos 1 até o 6. Vamos fazer essa leitura juntos? É curtinha, né? Dá pra gente fazer. Diz assim, ó, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, apresentando, né, quem escreveu essa carta. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, para quem estava escrevendo? Então, a igreja de Deus que está em Corinto. Aí ele cumprimenta no versículo 3, né? No verso 3 ele cumprimenta: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e toda a palavra em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Então Paulo orava, Paulo intercedia, Paulo agradecia pelos irmãos, pela igreja que ele tinha plantado lá em Corinto. Dentro da lição de hoje nós temos aí 3 objetivos, né? Que é expor, é uma lição bastante de bibliologia, né? Falando sobre o estudo da estrutura, estudo da carta, da autoria, então que nos ajuda muito nas questões hermenêuticas, para a gente conseguir compreender melhor o texto, entender o que quer ser dito, tirar as lições de formas mais assertivas daquele livro. Então estão aí os 3 objetivos, né? Expor e explicar a autoria, local, data e propósito de 1 aos Coríntios. Segundo objetivo aqui, descrever o contexto histórico e cultural da cidade de Corinto. Então, o contexto histórico e cultural tem muito a ver com o que foi escrito, por que foi escrito, e mostrar as principais características da primeira carta aos Coríntios. Então, as características gerais da primeira carta aos Coríntios. Como que a nossa lição está estruturada para que nós alcancemos esses 3 objetivos? Então, além da introdução, nós temos ali um primeiro tópico que apresenta a autoria, data, local e propósito. Fala de Paulo, o autor, a ocasião, local e data. E os propósitos da carta. Depois, nós vamos falar um pouquinho mais especificamente de quem foram os destinatários dessa carta. A cidade de Corinto, a comunidade judaica, a igreja em Corinto. E, por fim, essa lição aborda as principais características da primeira carta. Então, as características que essa primeira carta tem. E daí nós fazemos a nossa conclusão e finalizamos aqui esta videoaula rápida sobre este assunto. Introdução. Então, o objetivo do nosso trimestre todo é a nossa análise e o nosso aprofundamento da primeira carta aos Coríntios. Nós permearemos toda essa carta em cada uma das lições, em cada um dos assuntos. E aí já vem uma pergunta, né? Mas é carta ou é epístola? O que a gente fala? Tem Bíblia que está escrito ali, né? Epístola aos Coríntios, carta aos Coríntios. Existe aí hoje uma definição mais ou menos na linha de que se a carta é para alguém, para uma pessoa, se a epístola é para várias pessoas, é algo mais amplo, uma carta pública. Mas, na realidade, quando Paulo escrevia isso, não existia essa distinção. Ele usa o termo epístole, lá do grego, que é carta, que é epístola, que é eu mandar um e-mail. Hoje a gente usa o termo e-mail, a gente usa carta, a gente usa telegrama, usava-se um tempo atrás, não tem mais muito isso, né? Então, a gente às vezes fica querendo entender qual que é a diferença de carta ou epístola, é a mesma coisa. Ele fez uma carta para a igreja de Corinto. É a mesma coisa que eu mandar um e-mail para um grupo, eu mandar uma mensagem no WhatsApp para todos vocês, né? Claro que só de forma análoga. Então, não é errado falar carta, não é errado falar epístola. Quem fala um ou fala outro,
está correto, tá? É um comunicado, é uma instrução, é um livro de instruções aos Coríntios. Nessa lição 1, especificamente, já que nós vamos permear todo na lição de hoje, que trata, né, da uma visão panorâmica e o seu contexto, o contexto da carta aos Coríntios, sempre é carta ou epístola, mas é sempre no feminino, é a carta. Então, primeiro, sempre a gente fala primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios, porque é uma carta. E a gente percebe na escrita que ela não tem aquela escrita literária contínua, sequencial. A gente percebe, lendo a primeira carta aos Coríntios, que Paulo escreveu de forma urgente. A gente percebe ali a necessidade de resolver situações de forma rápida, né? De forma, assim, urgente. A maneira de escrita, ela é uma maneira rápida que resolve, que responde, que entrega uma instrução e já muda de assunto, já volta para o anterior, e assim vai seguindo essa carta. A gente percebe isso, isso é latente, né? Isso é bastante notório quando se lê a primeira carta aos Coríntios, dada a grande preocupação que Paulo estava com aquela situação, certamente. Bom, e a gente vai falar também, né, do autor, ocasião e motivação para a escrita. Então, as características da comunidade que residiam ali naquela cidade e também as circunstâncias, né, o que levou, as circunstâncias que levaram Paulo a escrever essa tão importante carta. 1 Coríntios ela é uma carta que ela é bastante pergunta-resposta. Percebe-se que chegavam perguntas a Paulo, Paulo pegava a pergunta e ia fazendo, escrevendo a resposta e enviava. E ele compilou várias perguntas numa única carta, as respostas a essas várias perguntas e mandou de volta. A gente percebe que sempre tem essa estrutura de escrita como se fosse um questionário, como se fosse a entrega de respostas a perguntas prontas. Isso é característica notória também na primeira carta aos Coríntios. Eu trouxe aqui um esboço para a gente entender como que o livro, como que a carta, né, como que a estrutura literária de 1 Coríntios está colocada. Né? Ele é um livro literário, no sentido de literatura, mas ele foi escrito no sentido, na estrutura de carta. Então ela tem ali a parte de pré-escritos e proêmio, né? No começo a gente já leu uma partezinha ali, inclusive, depois ele já trata desde o versículo 10, do primeiro capítulo até o capítulo 4, sobre desavenças entre partidos na comunidade, porque eu gosto mais desse, eu gosto mais de Pedro, eu gosto mais de Apolo, eu já sigo a Paulo, e Paulo já fala assim, gente, nós somos todos de Cristo, não tem que ter divisões, desavenças. Paulo também trata de problemas éticos na comunidade, né, desde o capítulo 5 até o capítulo 6, problemas matrimoniais, então situações no casamento, existia ali, Corinto era uma cidade bastante promíscua, tinha templos, né, a deusa Afrodite, tinha pessoas que se prostituíam como profissão nos templos dedicados a Afrodite, existia questões sobre divórcio que precisavam ser esclarecidas, então Paulo traz todas essas instruções acerca de problemas matrimoniais. Depois, nos capítulos 8 até o 11, ali fala-se muito sobre carnes sacrificadas a ídolos, né? O posicionamento diante de carnes sacrificadas. Eu posso comprar, mas eu posso comprar se essa carne é uma carne consagrada? Posso comer? Não posso. Existiam aquelas pessoas também que comiam demais e não deixavam os menos favorecidos a comerem, então comiam antes do momento certo e aqueles que chegavam depois não tinham acesso à comida. Então, tudo isso é tratado principalmente no capítulo 11, por exemplo, ali, né? Quando fala até a leitura tradicional da nossa Santa Ceia. Fala-se também sobre os dons espirituais, os 9 dons espirituais estão listados ali, no capítulo 12, leitura importantíssima, fala sobre ressurreição dos mortos, então existia várias... a cultura helênica prevalecia em Corinto. Então, a cultura que tinha é uma cidade que tinha muitos filósofos, existia muita gente que seguiam várias linhas teológicas, ou linhas filosóficas, ou linhas ideológicas, e isso era muito confuso para todo mundo. Então, uns acreditavam em ressurreição, outros não, outros em espiritismos, né? E aí Paulo vem e traz toda uma instrução no capítulo 15 de 1 Coríntios, bastante detalhada sobre ressurreição dos mortos. Tem aquele capítulo 13 também, né, que é o capítulo lindo que fala sobre o amor, né, o amor sendo o que é o amor, definições do amor,
Então, entre o capítulo 12 e o 14, o 12 fala sobre os dons, o 14 só fala especificamente sobre dom de línguas e de interpretação de línguas, de profecia e de interpretação de profecias, né? E tem o 13, que é aquele capítulo que fala sobre o amor. No amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. É muito interessante essa primeira carta. E ele finaliza ali com um parêntese final e depois o epílogo, já no capítulo 16. Vale a pena você fazer um esforço, vale a pena você, neste trimestre, dedicar-se a ler a primeira carta aos Coríntios de maneira detalhada, de maneira calma. Pegue esse esboço que está aqui, vai entendendo cada parte dessa leitura, lendo de forma individual a cada texto com o seu contexto, porque ela é bastante instrutiva, é uma carta que traz bastante instrução de conduta, traz bastante instrução de conduta moral, de conduta social para os crentes em Cristo Jesus. O primeiro tópico da lição, ele traz aí uma discussão rápida sobre autoria, data e local. E o primeiro subtópico deste tópico fala de Paulo, o autor da carta. Não há dúvidas quanto à autoria de 1 aos Coríntios. Paulo, o chamado apóstolo dos gentios, embora fosse judeu, era alguém, um judeu poliglota, cidadão romano, cidadão da diáspora, um dos cidadãos da diáspora, era influenciado fortemente pela cultura grega, orgulhava-se de suas origens judaicas, mas também se aproveitou, a gente vê isso na Bíblia, ele também se aproveitou quando era preciso, necessário, das vantagens de ser cidadão romano. Então, Paulo era um poliglota, falava diversas línguas, pelo menos 4 comprovadamente. Ele era da tribo de Benjamim, um judeu autêntico, vamos chamar assim, da tribo de Benjamim. Era cidadão romano, tinha acesso a todos os lugares ali com o seu passaporte romano. Não há discussão, não há dúvidas quanto à autoria. Ele mesmo se identifica no primeiro versículo como sendo ele e Sóstenes os que escreveram a carta aos Coríntios. Existem algumas cartas que a gente não tem a definição correta, por exemplo, a carta aos Hebreus. Erroneamente, por algum tempo, foi atribuída a Paulo, mas tem-se talvez pequenos trechos que são de Paulo, mas ela não é uma carta de Paulo. Diferente de 1 aos Coríntios, de 2 aos Coríntios, de Efésios, existem algumas cartas que não tem nem discussão, tudo comprova, mostra, denota, apresenta a autoria, e 1 aos Coríntios é uma carta escrita por Paulo. Aliás, das 21 cartas, 13 são atribuídas a Paulo, 13. Depois tem algumas de João, de Pedro, mas 13 das 21 cartas do Novo Testamento foram escritas pelo grande teólogo aí, Paulo. A religiosidade e o rigor no cumprimento da lei fizeram dele um perseguidor dos seguidores de Cristo. Aliás, ele escreve isso aos Gálatas, ele perseguia aos cristãos achando que estava fazendo a vontade de Deus. Os cristãos, no primeiro momento, eram tidos como uma seita, eram tidos como alguém que estava afrontando o judaísmo. E Paulo, achando que fazia a vontade de Deus, era um perseguidor desses cristãos. Então ele não fazia isso de maneira apenas a rebelar-se, de maneira apenas a ser alguém que quer perseguir. Ele fazia isso com a intenção no coração dele de estar fazendo a vontade de Deus. Até que ele teve então um encontro com Deus no caminho de Damasco, e de perseguidor passou a ser perseguido pelo Evangelho. Foi o grande missionário do primeiro século, o grande plantador de igrejas, foi o maior teólogo de todos os tempos, com seus escritos, com seus ensinamentos, com suas viagens missionárias, contribuiu imensamente para a expansão do cristianismo no primeiro século. Então, este é o autor da carta de 1 aos Coríntios. O segundo subtópico, ele apresenta para a gente a ocasião, local e data da carta. Paulo chegou aí em Corinto mais ou menos aproximadamente em 50 depois de Cristo, vindo de Atenas, e já era aqui um perseguido pelo Evangelho. Quando ele chegou a Corinto, ele se hospedou na casa de Priscila e Áquila. É um casal bastante conhecido lá em Atos, fala bastante sobre eles. Eles eram missionários, também tinham sido expulsos, nesse caso aqui tinham sido expulsos de Roma pelo decreto de Cláudio, e eles estavam em Corinto. E eles eram da mesma profissão de Paulo, eram fabricantes de tendas. Então Paulo se hospedou na casa deles, ficou 1 ano e meio ali em Corinto. Inicialmente pregava na sinagoga.
Aliás, as sinagogas, haviam várias sinagogas em vários locais fora de Jerusalém. E elas eram até mais importantes do que as próprias sinagogas de Jerusalém. Por quê? Porque era o local que os judeus expulsos daqui, expulsos dali, expulsos de Jerusalém, expulsos de Roma, expulsos de onde eles estavam, era onde eles construíam e onde eles se juntavam. É onde eles faziam seus negócios, é onde eles se juntavam para aprender, para debater, para estudar. Então, as sinagogas eram locais importantíssimos. Quando Paulo chegou lá, como um autêntico judeu que era, teve acesso à sinagoga. Mas logo a sua pregação bateu de frente com os fariseus, com aqueles judeus que trabalhavam com a estrutura de lei, com a estrutura de que era do jeito que eles queriam, com aquela estrutura mais arcaica, né? E Paulo bateu de frente, porque Paulo vinha pregando a Cristo, vinha pregando o evangelho. Então ele já foi expulso também da sinagoga lá em Corinto, passou a pregar do lado da sinagoga, na casa de Tício Justo. Então era uma casa que tinha ali, um lugar onde se reuniam também. Tício Justo abriu as portas de sua casa para que Paulo continuasse, seguisse aí as suas pregações. Ele ficou por um ano e meio na cidade de Corinto. E quem era a comunidade inicial que Paulo pregou e ganhou para Jesus Cristo? Eram cristãos. Esses cristãos geralmente eram pessoas de pouca instrução, pobres. Corinto era uma cidade bastante grande, mais ou menos de 400 mil habitantes, com 2 portos, com muita gente, uma cidade totalmente cosmopolita, gente de todas as regiões da época passavam, iam para lá, mas era uma cidade também bastante de muitos trabalhadores e escravos. Mais ou menos 2/3 da população eram de trabalhadores dos portos, de fabricantes de tendas, de fabricantes de... Essas tendas não eram necessariamente tendas como a gente pensa que são barracas, mas eram tendas para guardar alimentos, tendas para guardar material para despachar nos portos, na chegada dos navios nos portos, para recolher naquelas tendas bolsões, né, para recolher os materiais. Então era essencialmente pessoas pobres e escravos, tinham muitos escravos. E a comunidade cristã inicialmente começou por essas pessoas. Depois, né, com algumas conversões de pessoas um pouco de mais alta patente na sociedade, mudou-se um pouco. Mas foi um tempo de tensões, um tempo de conflitos, né? Um tempo bastante tumultuado quando Paulo esteve lá em Corinto. E a primeira carta ela foi escrita mais ou menos 5 anos depois disso, depois de que Paulo chegou a Corinto. Paulo já não estava mais lá, ele estava em Éfeso, então, e ficou sabendo, né? Recebeu lá algumas dúvidas por escrito, e também ouviu falar, traziam a ele algumas notícias dizendo como estava a situação em Corinto. E isso o preocupou, e isso fez com que ele escrevesse a carta de forma instrutiva 5 anos depois dele ter chegado lá a Corinto. E o terceiro subtópico aqui, ele apresenta para nós os propósitos. Qual que é os propósitos da carta? Então, o propósito geral dela é instruir novos convertidos. É um manual de conduta cristã e ponto final. Instrução a novos convertidos. Havia muito partidarismo, muitas divisões, e Paulo, então, precisava acabar com isso de forma instruindo mesmo. Então ele trouxe ali o significado, enfatizando o significado da importância da mensagem da cruz de Cristo, que não cabia essas divisões, esses conflitos, esses partidarismos ali dentro. Aliás, em alguns momentos, Paulo, ele até apresenta a fonte da informação da onde ele sabia. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, Paulo fala da onde ele ficou sabendo as situações, né, da onde ele recebeu as dúvidas, da família de Cloé. Mas também, em alguns momentos, Paulo fala assim, eu ouvi comentários, eu ouvi dizer que aí está tendo essa dúvida, está tendo essa situação. Por exemplo, capítulo 11, versículo 18, capítulo 15, versículo 12, Paulo fala, eu ouvi dizer que está acontecendo tal situação aí, então já vou dar aqui as instruções sobre este assunto. Mas, no geral, a carta ela tem um propósito bastante diverso, né? A gente vê vários assuntos, então instruções sobre notícias que Paulo recebia, tanto de familiares de Cloé, por exemplo, divisões, incesto, né? Relações sexuais entre parentes, entre familiares próximos que não era permitido, fornicação, brigas internas dentro da comunidade judaica que eram levadas até o tribunal, ou dentro da própria igreja, da própria comunidade cristã que eram levadas ao tribunal da cidade, questões de comportamento, principalmente voltado
às mulheres, questões de comportamento com relação a culto, ao que fazer, ao respeito, ao zelo pela casa do Senhor, a relação à Santa Ceia, respostas a algumas perguntas da comunidade bem específicas com relação a casamento, a divórcio, compra de carne oferecida a ídolos, conduta nos cultos, ressurreição dos mortos. O capítulo 15 traz isso de maneira bastante detalhada, porque era uma preocupação que Paulo tinha. Aliás, quando a gente vai falar dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos aí dois desenvolvimentos doutrinais de caráter escatológico e de caráter apocalíptico. Né? Quando a gente pega ali, por exemplo, o começo da carta, o capítulo 1 até o capítulo 4, a gente percebe a revelação escatológica de Deus no paradoxo da cruz. Então, é uma abordagem que Paulo traz. E depois, no capítulo 15, nós temos ali, com relação à ressurreição, a realização da criação. Notem que são desenvolvimentos doutrinários acerca da ressurreição dos mortos que Paulo traz tanto no caráter escatológico quanto no caráter apocalíptico. Olha só o nível de detalhamento que Paulo traz com relação a este assunto. Por isso que a gente fala que Paulo foi o maior teólogo de todos os tempos. A gente pode enquadrar nesses dois estudos aqui doutrinários acerca da ressurreição, especificamente falando disso, né, acerca da ressurreição dos mortos, o centro ético e eclesiológico, a gente pode pegar desde o capítulo 5 até o capítulo 14, e aqui está delimitada toda a estrutura da carta. Toda a estrutura da carta é delimitada aqui. O apóstolo Paulo ali, quando ele está escrevendo, ele explicita, ele deixa bem claro a intenção, a lembrar a comunidade de Corinto, aos coríntios lá, a essência do evangelho que deixou para eles. Aliás, capítulo 15, versículo 1 fala isso, né? Gente, olha o que é o evangelho. Eu vou falar para vocês do beabá, que é a essência do evangelho. Então, com exceção a alguns argumentos ad persona mesmo, alguns argumentos pessoais direcionados, por exemplo, capítulo 15, versículos 29 a 33, a argumentação do apóstolo Paulo ela é muito mais de uma exposição sistemática do que de uma refutação. Quando a gente percebe na leitura de primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente percebe que Paulo não fica ali batendo de frente, combatendo as dúvidas, as questões, as perguntas. Ele simplesmente começa a fazer uma exposição sistemática, detalhada, parte por parte. O capítulo 15 de 1 Coríntios é um exemplo disso. Então, Paulo ele escreve uma enciclopédia ali, sistematizando o assunto, tirando as dúvidas de maneira sem querer confrontar, refutar, e sim sempre querendo instruir. Por isso que vale a pena uma leitura detalhada dessa primeira carta aí de Paulo aos Coríntios, neste trimestre em especial. O tópico 2 apresenta quem foram os destinatários, né? Quem são os destinatários? Para quem? Qual que era a característica daquele povo lá que recebeu essa preciosidade escrita aí por Paulo? Então, em 146 a.C., Corinto havia sido devastada. Era uma cidade que tinha acabado, havia sido devastada. 100 anos depois, mais ou menos 45 a.C., ela já tinha se reerguido, tornado uma grande metrópole, uma cidade-colônia, aproximadamente 400 mil habitantes. Isso era uma cidade gigantesca para a época, toda murada, com muralhas longas, altas, edifícios, muitos, numerosos edifícios enormes para a época. Tinha 2 portos, né? Acesso a 2 portos aí na cidade. É uma cidade bastante cosmopolita, gente do mundo inteiro vinha ali, trabalhava ali, escravos de tudo que é lugar. Tinha ali os templos, né? A deusa Afrodite. Era uma cidade bastante diversa, com multiculturas, com muita gente, uma grande metrópole da época. Aliás, Paulo, estrategista como era, como missionário, ia para grandes locais porque ali tinha a chance, e assim o fazia, né, de plantar igrejas que teriam um maior crescimento, e essas levariam o evangelho para outros locais, outras cidades. Na época que Paulo escreveu essa carta, era uma cidade que ostentava bastante riqueza, luxo, tinha muito corrupção, alcoolismo, frouxidão moral, era uma cidade devastada moralmente, existiam templos dedicados à deusa Afrodite, e muitas pessoas que nesses templos se dedicavam à prostituição como sacrifícios, como jeito de ganhar
dinheiro e jeito de sacrificar, de fazer algo a deusa Afrodite, a agradá-la. Existia um comércio muito grande em volta disso, com vendas de souvenirs, de muita coisa, todos voltados a essa prática. Também existia uma alta valorização da sabedoria filosófica, como uma fonte de libertação humana. A cultura helenista, aquela cultura de filosofias dos filósofos gregos, era muito forte ali. Era um local, era uma metrópole, um lugar grande que concentrava muita gente. Então existia muito, né, essa valorização do saber para se libertar. Então eu penso, logo sou, penso, logo existo, eu sei, logo estou livre, né? E Paulo conhecia muito bem todas essas características. Então Paulo sabia para quem estava pregando, onde estava plantando a igreja e como seria também o trato que teria que ter com aquela comunidade. O subtópico 2 nos traz aí quem era a comunidade judaica que estava lá em Corinto. Eles tinham uma sinagoga para judeus, né, que foram expulsos de Roma em 54 depois de Cristo pelo decreto de Cláudio, e criaram ali, né, em Corinto, então, uma sinagoga que era tão importante ou mais importante que as próprias sinagogas, né, da Terra Santa, porque ali é onde todos eles se juntavam, era onde a comunidade judia se agrupava. E essa robusta comunidade, ela tinha sua religiosidade, uma influência religiosa própria, né? Contexto familiar e moral bastante fortes. Eles tinham uma vida religiosa própria. E foi esse conflito que bateu de frente com Paulo, porque eles eram contra a pregação messiânica de Paulo. Tanto que Paulo, quando chegou lá, tinha acesso à sinagoga. Deixaram Paulo, o Paulo está vindo aí, é um judeu, né? É dos nossos, então vamos deixar ele pregar. Quando Paulo começou a pregar Jesus Cristo, a pregação messiânica, peraí, não é bem isso não, a gente não quer ouvir isso aí. E expulsaram, né? Inclusive quiseram levar Paulo a um tribunal romano, né? Ele pregava Jesus Cristo e quiseram levar ele a um tribunal romano. Até que Gaio, alguém, né, usado por Deus, falou assim, não, isso aí é problema de vocês, é algo interno de vocês, eu vou absolver, não tem nada contra ele com relação a isso. Essa passagem está relatada em Atos, capítulo 15. Então, o tempo que Paulo esteve em Corinto foi marcado por bastante conflitos, bastante tensões, e ele permaneceu ali mesmo assim por 1 ano e meio, pregando, fazendo seu trabalho, hospedado na casa de Priscila e Áquila, também trabalhando junto com eles. E o subtópico 3, ele apresenta como que ele traz para nós aqui como que era a comunidade cristã de Corinto. Já que a gente falou da comunidade judaica, como que era a comunidade cristã. Bom, Paulo fundou e consolidou a igreja de Corinto. Não existia. Paulo chegou e fundou a igreja em Corinto, a comunidade cristã em Corinto, e também consolidou ela lá. Os membros iniciais eram da comunidade judaica. Obviamente que foi para quem ele tinha acesso, foi para quem ele pregou inicialmente. Mas a maioria, né, tinha origem depois disso, quando começou a crescer, uma origem aí no círculo de pagãos simpatizantes com o monoteísmo judaico. Porque os judeus mais ortodoxos ali começaram a refutar, começaram a não ouvir, não permitir que Paulo falasse, e Paulo, mas já com alguns convertidos, então foi se expandido o evangelho ali entre os pagãos ali, que outra comunidade gentílica, vamos chamar assim, lá da cidade de Corinto. Havia dois riscos eminentes, muito preocupantes, que era ou o legalismo ou o antinomismo. O que cada um deles preconiza? O legalismo, ele preconiza que a salvação é por meio da obediência exclusiva a certos regulamentos e costumes. Isso é o legalismo. Se você ferir esses costumes, se você ferir esses regulamentos aqui da lei, você não vai ter salvação. A salvação ela é mediante obediência à lei e a costumes. Já o antinomismo é o contrário disso. A salvação é pela fé. Então se a salvação é pela fé, eu não tenho que me sujeitar a nenhuma lei moral, não preciso me sujeitar a mais nada. Eu posso fazer o que eu fizer, viver como eu quiser, porque a salvação é pela fé, eu creio que eu vou ser salvo, então eu vou ser salvo. Então são dois extremos que apresentavam riscos eminentes e que eram presentes naquela comunidade. Tanto por quem era os antinomitas totalmente avesso a legalismos, às leis morais e tudo mais, então era um povo que, se eu creio, eu vou ser salvo, quanto uma outra parte que era totalmente adepta ao legalismo, que era o seguinte, se eu obedeço, se eu sigo as leis morais, se eu sigo os costumes, eu vou ser salvo, fora disso não há salvação. Então, eram dois extremos, e aí Paulo tinha que trabalhar com esses dois extremos e centrar isso aí, né? Enfim, em resumo, era uma igreja bastante rica em dons, bastante rica.
Aliás, Paulo fala que a primeira carta aos Coríntios, eles tinham os 9 dons espirituais, haviam pessoas que representavam ali os 9 dons espirituais. É a única igreja que é citada como tendo todos os dons, né? Mas era uma igreja bastante imatura, extremamente imatura espiritualmente. Paulo chega a chamá-los de carnais, né? Ele compara como meninos, como imaturos. Ele fala que é diferente um crente carnal de um espiritual. Ele traz a igreja dos Coríntios, ele apresenta eles, fala deles, vocês são imaturos, vocês estão brigando por bobeira, vocês estão brigando por tendo contendas, divisões. Ah, porque eu gosto mais de Apolo porque ele fala bem. Não, eu gosto mais de Paulo porque foi ele que começou. Ah, eu gosto mais de Pedro porque tem esse estilo. E aí Paulo vem e fala assim, gente, nós somos todos de Cristo. Não tem que ser A ou de B ou de C, não tem que ter partidarismo. Olha aí, vocês estão brigando por coisas imaturas, levando para tribunais da cidade questões internas, pequenas aqui de dentro, com relação a dívidas. A gente tem que negociar, saber comprar, saber pagar entre nós. Não temos que sair, levar isso para fora, servir de escândalo para a comunidade, porque isso afasta o evangelho do que mais aproxima, que era o objetivo. No tópico 3, o nosso último item da nossa lição de hoje, fala sobre as principais características da primeira carta. Então, a primeira carta, ela trabalhava aí, as características dela principalmente são os conflitos e questões doutrinárias, já foi abordado na lição de hoje, né? Uma imensa troca de correspondências entre Paulo e os coríntios. Na Bíblia, o nosso cânon bíblico, ele consta 2 cartas, a primeira carta aos coríntios e a segunda carta aos coríntios. Mas sabe-se que existiram pelo menos 4 cartas. Inclusive, na primeira carta aos Coríntios, na Bíblia hoje, ela já não foi a primeira, ela foi a segunda, porque a própria carta cita uma carta anterior enviada por Paulo, mas foram cartas que se perderam, né? Foram escritos aí que se perderam e não entraram, então, no cânon bíblico. Foram pelo menos 4. Há alguns relatos também de que Paulo teve que ir, saiu de Éfeso e teve que ir a Corinto algumas vezes e resolver algumas situações, depois voltou. Então, dado aos conflitos aí e questões doutrinárias que essa igreja tanto precisava. Dentre esses, a gente destaca que o maior problema era a divisão, causada pela imaturidade espiritual. Paulo foi bastante carinhoso, foi bastante didático, foi bastante amoroso quando escrevia sobre isso, só que ele não deixou de ser firme, ele não deixou de pontuar o que tinha que ser pontuado, de colocar ali de forma clara e objetiva. Ele sempre foi firme, a gente percebe bastante carinho, bastante trato na escrita de Paulo, mas Paulo não deixou de ser firme por conta disso. E Paulo também dá bastante ênfase na primeira carta aos Coríntios, sobre o contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo, porque era uma comunidade helenista, fortemente influenciada pela filosofia grega. Então, se tinha muito firme, muito forte que a salvação, a libertação de cada um se dá pelo conhecimento. E aí Paulo precisa, né, mostrar que, para vocês, para nós, vamos adotar isso como sendo, então, padrão, mas aí a gente começa a ver que a cruz é loucura. A cruz é loucura. E ele começa a fazer esse contraste, o contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo, sempre pregando Cristo crucificado como tema central. 1 Coríntios, capítulo 1 de 21, fala justamente sobre a pregação do evangelho ser loucura para os padrões humanos, né? Mas ser sabedoria de Deus para a salvação daqueles que creem. É um versículo bastante conhecido e foi neste contexto, neste ambiente, que Paulo o escreveu. Meus irmãos, então, para concluir esta lição, a primeira carta aos Coríntios ela foi escrita com Paulo estando em Éfeso, mais ou menos uns 5 anos depois de que ele esteve em Corinto. O objetivo principal era orientar os crentes a partir de suas próprias dúvidas, né, que eles mesmos escreviam e enviavam a Paulo, ou de informações que Paulo recebia, ficava sabendo o que estava acontecendo lá em Corinto. Ela é uma carta instrutiva, de caráter moral, de instruções sobre conduta cristã. Eu lhe convido mais uma vez a ler a primeira carta aos Coríntios nesse trimestre de maneira detalhada. Nós teremos lições que falam de cada parte específica da carta, mas você pode ler anteriormente isso, pode mastigar. Ela trabalha muito com a conduta cristã sobre temas que eram latentes à época de Paulo e são latentes, são ainda importantes até os dias de hoje, com toda certeza. Então vale a pena você investir um tempo aprendizado na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amém?
Meus irmãos, finalizando então a nossa aula, quero lhe convidar já neste momento para assistir às próximas aulas. Se elas serão gravadas ou de forma presencial, nós teremos aí as instruções nos próximos dias e lhes repassaremos, né? Com certeza. Estude, veja o conteúdo da lição, volte, reveja os conteúdos dos versículos citados. Vamos estudar essa primeira carta. A próxima lição já vai falar sobre a ação de graças pela igreja de Corinto e depois vai entrando sobre tópicos específicos, né, que aconteceram lá e que Paulo instruiu aqui. Espero que todos tenham aí um dia abençoado, uma semana abençoada. Fiquem na paz de Deus, na paz do Senhor Jesus. Continuemos orando uns pelos outros, intercedendo pelos nossos pastores, pelos nossos departamentos que são carentes da vossa oração. Amém? Deus abençoe. Até mais. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, os primeiros versículos dizem assim: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Meus irmãos, com este trecho bíblico, eu quero cumprimentar você, minha irmã, você, meu irmão, com a paz do Senhor Jesus. E relembrando essa passagem bíblica da ressurreição, quando as mulheres foram levar as especiarias no túmulo, mas encontraram o túmulo vazio. Aquele que havia sido sepultado não estava mais lá, mas já havia ressuscitado. Hoje é dia 4 de abril de 2021. Muitos e muitos anos, centenas de anos se passaram deste ocorrido. Mas hoje, no nosso calendário, nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa é o dia da ressurreição, é o domingo, é o terceiro dia após a morte, é o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição de Jesus Cristo. É o dia que logo pelas manhã as mulheres foram ao túmulo e encontraram o túmulo vazio. Nós, em nossa denominação, nós costumamos comemorar a Páscoa mensalmente. Então, para nós não é uma data anual, mas é uma data mensal. Quando nós celebramos a morte, mas também lembramos da ressurreição e celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Nós fazemos isso rememorando este momento de sacrifício, de entrega, de dor, mas também esse momento de vitória, de triunfo sobre a morte. O momento que o véu foi rasgado, o momento que nós tivemos acesso novamente direto a Deus por meio da morte, do sacrifício de Jesus Cristo e da ressurreição de Jesus Cristo. E agora nós podemos cantar e proclamar, declamar aquela poesia que diz: Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Meu irmão, minha irmã, uma abençoada Páscoa. Reflitam, relembrem, rememorem e sejamos gratos a Deus uma vez mais pelo sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. Sejamos gratos uma vez mais porque nós não merecíamos, mas ele nos amou primeiro. Com o seu sangue nos comprou, não foi com ouro nem com prata, mas foi com o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Essa é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro, ele é o sacrifício vivo. Ele é o Cordeiro que se entregou por nós. Ele é a nossa Páscoa. O sangue que dele foi derramado é o sangue que nos liberta, que nos protege. Agradecemos a Deus mais uma vez por isso, pelo privilégio de estarmos aqui, de vivermos neste tempo, no tempo da graça, no tempo inaugurado pela morte, mas pela ressurreição
de Cristo. Muitos outros vieram, falaram, pregaram filosofias, ideologias e morreram. Mas ele veio, pregou o evangelho genuíno, simples, de amor, de compaixão, de misericórdia. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O versículo que nós lemos aqui, o versículo de número 6 de Lucas 24 diz: Ele não está aqui, ressuscitou. Ele não está no túmulo, ele ressuscitou, ele vive. E é isso que nos dá a certeza, a esperança do amanhã. Glórias a Deus por isso. Que Deus te abençoe nesse dia. Fiquem na paz do Senhor Jesus.